Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Hits nessa manhã aqui de sexta-feira para tratar um assunto que diz respeito a todos os uruguaienses, não é? De alguma forma alguém é tocado aí por esse tema, o transporte internacional. A gente aproveita aqui para mostrar na tela aí a nossa ponte internacional nesse momento, foto aí da Fernanda Machado. Obrigado, Fernanda. E vamos tratar desses assuntos que estão movimentando ou não o nosso transporte internacional. Quando eu digo ou não, é porque compromete exatamente esse movimento. A gente vai conversar com a diretora da Associação Brasileira do Transporte Internacional, a BTI, a Gladys Vinci, que está em linha direta conosco. Bom dia, Gladys. Bom dia a todos. Prazer falar contigo. O prazer é meu e mais uma vez obrigada, né, por abrir um espaço para o setor para poder informar. Importante. Gladys, vamos começar pelas restrições que a gente tem visto, que as pessoas estão sentindo essa dificuldade aí para transferências, não é? Da Argentina para o Brasil. Explica para a gente, para o nosso ouvinte comum aqui, que não está ligado no setor, o que está acontecendo nesse sentido. A partir de outubro do ano passado, o governo argentino começou a fiscalizar e a pré-autorizar ingressos de mercadoria que fossem destinados para a Argentina. É o que todo mundo conhecia como CIRA. Todo mundo estava esperando essa autorização para poder cruzar as cargas. Em abril deste ano, já começou a se falar que também os fretes teriam que ter uma pré-autorização para sair o dinheiro do país, né? Nós fazíamos os fretes e eles tinham que autorizar e esperar 90 dias de ter sido feito o frete efetivamente para recém aí poder fazer a transferência. Então nós já passamos de um pagamento de uma transferência que teria que sair na hora para 90 dias. Nossa. Em 18 de maio, nossa, aí fica pior ainda, França. Em 18 de maio, eles adicionaram a esses 90 dias uma pré-autorização do que chamaram como CIRA-C, que é a mesma CIRA, só que referindo-se especificamente a pagamentos de serviços feitos ao exterior. Essa CIRA-C, aos 90 dias já existentes, teria mais 60 dias para poder autorização. O pior 5 de tudo meses? Isso, não, fica pior ainda, França. Não tem nada que não seja ruim que não possa piorar. Aí, além desses 5 meses, como tu bem falaste, tinha uma possibilidade de que eles analisassem que a empresa que estava mandando o dinheiro, né, poderia não ter capacidade econômica financeira para fazer essa transferência. Então, assim, mais um adendo que demorava mais 30 dias. Já aí vamos 6 meses. 6 meses. Para tudo isto, dia 12 de maio, então dia 18 de maio, as empresas começaram a fazer tudo o que eles estavam exigindo e nesta segunda-feira eles apresentaram mais uma exigência para as transportadoras que tinham feito o CIRA-C, dizendo que agora vão ter que dividir, esclarecer se era frete de importação, oriunda de importação argentina, ou se era de exportação argentina. Todas as CIRAs que estavam aguardando a autorização foram canceladas, tiveram que ser canceladas e começar a contar o prazo do zero. Então, nesses 6 meses, já estamos adicionando mais 30 dias. Então, e não há uma promessa ou uma clareza se vão ser autorizadas e quando. Então, às vezes tem transportadores que dizem, não, eu recebi. Mas aí quando eu peço a documentação, saber que realmente receberam, aí a gente vê que não, que consta autorizado, mas não significa que a transferência foi concluída. Feito, claro. Então, assim, a gente está... Mas, Gladys, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que levou o governo argentino a tomar essas medidas? Não tem dinheiro para pagar. Não, assim, está fazendo o seguinte, ficando com esse dinheiro na conta deles, a gente paga, entrega o cliente, ou a gente entrega esse valor
em dólares ao tipo de câmbio que corresponde. Sim. E quando eles forem nos pagar, eles transformam isso em pesos, e quando eles forem nos pagar, vai ter que ser o tipo de câmbio daquele momento. Então, na realidade, eles já estão ficando com um dinheiro em caixa, que eles vão mandar bem menos do que está sendo calculado, porque se a gente vai ter que esperar 90 dias ou 360 ou 180 dias, a gente está calculando que nós vamos levar nos dedos por um ano, tá? Por um ano. E assim, sabe-se quando lá se vier, não... vai vir pelo tipo de câmbio que estiver naquele momento. Então, se hoje eu estou entregando a um dólar de 250 pesos, que é o dólar oficial, e em dezembro, por exemplo, eles tiveram o dólar a 500, eles vão me mandar a metade do dinheiro. Imagina só. E quem é que tem capital para aguentar isso? Não tem. Esse é o problema, França. O que vocês estão prevendo que vai acontecer? Olha, na realidade, assim, eu acabei de falar que talvez seja muito pior que a pandemia, essa situação. Olha só. Porque na pandemia, tu parou as atividades. Neste momento, tudo aquilo que a gente estava para receber agora, vai ter que esperar para receber. É um calote, né? Evidente. É um calote. Eles chamam de cepo, né? Uma segurada. O cepo é um negócio que coloca na roda do veículo que tu não consegue te mexer porque tu está mal estacionado. Isso que eles chamam de cepo. Sim. E eles estão fazendo isso, sim. Nos pararam com o dinheiro. A situação é grave, gravíssima. Quanto mais passam os dias, pior fica. Nós estamos, assim, falando com Itamaraty, com o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, MDIC, Ministério dos Transportes, a Casa Civil, com o presidente. Eu sei, a gente conseguiu, depois de muitas tentativas, uma reunião com o Ministério de Comércio, o ministro de Comércio e Relações Internacionais da Argentina em Brasília, vai ser mediada pela embaixada, para ver de encontrar uma saída para tudo isso. Nós temos uma pequena luz, assim, uma luz de uma vela no final do túnel, mas como falamos nestes últimos dias, a gente pode morrer na praia, mas a gente vai lutar até o último segundo, né? Vai fazer de tudo para tentar resolver. Ainda existe alguma possibilidade que não é a que nós gostaríamos neste momento, de que o governo brasileiro nos ajude a financiar essa situação, porque as empresas estariam se endividando com uma coisa que elas não têm gestão, porque quando tu te endivida, pelo menos tu pegou um dinheiro e tu fez alguma coisa. Assim a gente está quase que entregando de mão beijada para a Argentina. Então a situação é grave, com poucas soluções. A gente imaginava que esse governo, que aí está, o nosso, tivesse uma afinidade grande com o que está na Argentina e que isso facilitaria todos esses trâmites, né? Essa é a sensação inicial. Mas a coisa piorou, assim, e piorou muito. Não, é que na realidade, neste momento, eu não tenho como culpar o presidente brasileiro. Porque ele tentou ajudar a Argentina e a Argentina não quis dar nenhum tipo de garantia, porque tu não empresta dinheiro sem garantias. Amigos, negócios à parte, né? Então, assim, se tu não vai dar nada em garantia, não, só pelo amiguismo, a gente já está cansado de ver isso na Venezuela, Cuba, né? O presidente não iria botar o seu nome, o seu cargo em risco, porque se ele disser, eu dou para a Argentina sem nenhuma garantia, evidentemente que ele vai ter um impeachment. O que está todo mundo esperando, que ele cometa um erro para tentar reverter a situação. Então, se o governo argentino não baixa do pedestal no que estava inserido, no que se acha, se sente, né? E cai na real, que negócios, amizades são à parte, e senta para conversar claramente, dizer, bom, o que a gente vai negociar, o que eu posso te dar em garantia para o time poder me ajudar, não vai ter. Assim, o Lula está fazendo o possível, que foi levar eles ao BRICS, ver de outra forma. E assim, vocês sabem que a China emprestou dinheiro para a Argentina, né? Deu como se fosse um cartão de crédito, paga com meu cartão que eu vou te ajudar. Mas eles estão pagando alimentos, bens de consumo mesmo, que eles precisam para sustentar. Não vão pagar os fretes. Porque então, a gente até questionou, olha, se eu faço
na moeda chinesa que a Argentina recebeu o frete, será que eu consigo receber? Também não. Então, a situação é sinceramente grave. Então, não houve apoio também, né, por parte dos outros países aí que compõem o BRICS para facilitar esse financiamento para a Argentina, esse apoio. Isso não seria de novo, ele não quer dar garantia, entendeu? Isso não quer dizer que o governo argentino, então, para contra-atacar, para mostrar, não querem nos emprestar, então então nós vamos fazer isso. Seria uma resposta, será que não? Não. Eles estão, na realidade, eles estão recebendo os nãos separadamente, né? Ou depois de... e assim, não estamos somente transporte rodoviário nessa jogada, é transporte rodoviário, aéreo e marítimo. As grandes empresas marítimas disseram, se não me garantem o frete antes, não vai ir nada por nós. E o pouco que está indo para a Argentina no barco está indo se o frete está sendo pré-pago pelo exportador. Então, a resposta necessita ser contundente, muita preocupação. Eu estive em Buenos Aires segunda-feira com os demais países do Mercosul, os empresários e entidades representativas dos demais países. Está todo mundo igual que nós. E assim como eu conversei com o presidente, numa reunião que tivemos com o presidente do Cine Mercosul, eu não sei se também em algum momento a Argentina vai ter que fechar, dizer, não, olha, daqui não sai mais nada. Tu diz parar. Até, parar, não sei, mas se seria o termo certo, mas até que alguém não bote o dinheiro na mesa para nós ir com os fretes, tem que parar, porque nós não vamos ter como. Assim, meu sentimento para quem trabalhou tanto durante a pandemia e manteve, apesar de tudo, os problemas que os nossos motoristas tiveram, que as empresas aguentaram e fizeram, puxa, merecíamos neste momento isso, né? Justo nós, que somos os que mantemos o negócio funcionando, que somos os que garantimos que o abastecimento, mas ele sinceramente está difícil. Assim, esta semana estamos vendo uma possibilidade, aquela velhinha que eu te disse, a gente está tentando manter ela acesa e está tentando encontrar uma saída. Semana que vem está a reunião na embaixada e na segunda, dia 26, o presidente argentino vem de novo ao Brasil. Eu acho que agora com uma outra perspectiva e na pauta principal dos presidentes está o tema dos pagamentos de fretes. A gente conseguiu, depois de muita discussão e o Itamaraty entender a gravidade, porque quando eu comecei a falar no valor, aí que a ficha caiu, né? Sim. Já estamos com um prejuízo de 150 milhões de dólares. Então, nós não temos como bancar, e isso aí pode significar que 75 milhões vai ser prejuízo direto, porque se eles não nos pagam ou mais, né? Porque tu imagina, os juros aqui no Brasil não estão dados, né? Não estão como nos Estados Unidos, que dá 6% ao ano, né? A gente paga muito mais. Então, 6 meses sem receber, quando tu vai receber em 6 meses, não recebe nada, porque tu está bancando financeiramente o descoberto bancário. Então, assim, ou com crédito cancelado, né? Porque tu imagina se tu tem um Finame que está pagado, porque tem um monte de gente pagando o caminhão, e não vai ter para pagar. A situação é muito grave, muito grave. Não... Tem gente parando já semana que vem, né, Gladys? Tem gente que está entregando as pastas aqui, os clientes, né? Tipo, tô desistindo, tá aqui, não me envolvo assim, mais. Eu vou te dizer, teve gente que me ligou, me disse, Gladys, eu não sei como que eu vou fazer para pagar as contas no mês que vem. Então, assim, porque eu já não tenho mais caixa para bancar. Porque foi o que eu disse, né? Se há 90 dias eles tivessem dito, olha, a partir de abril, vocês não vão conseguir receber frete por 90 dias. Tu te organiza financeiramente e claro que passa esse valor. Eles não fazem isso porque senão tu vai aumentar o custo deles, né? Tu repassa esse valor para quem tenha que pagar. Mas neste momento ele disse, não, olha, eu não vou te pagar, vou te dar um calote, eu vou ficar 6 meses sem te pagar. Bom, embora as pessoas achem que isso não tenha um reflexo direto na vida da sociedade, né, fora do transporte internacional, é óbvio que vai ter, né?
consequências, Com certeza. com certeza por falta de produtos, de abastecimento, que a gente imagina. Por falta Né? de trabalho. De trabalho também, de movimento. Poderá causar demissão em massa, poderá causar fechamentos de empresa, poderá causar gente que não vai conseguir pagar suas contas. E isso é um efeito dominó, né? Vai trazer, e não é somente uruguaiana, tá? Eu vou destacar que todas as fronteiras que trabalham com a Argentina, principalmente as do Rio Grande do Sul, né? Porque a maioria são aqui, que o fluxo maior da nossa operação no comércio exterior é com a Argentina, não é com o Chile. Incluso o Chile já tinha caído muito movimento. Né? Então, assim, ele não tem suporte como para dizer, eu largo de trabalhar com a Argentina e vou trabalhar com o Chile. Não, claro que não. Se tu não trabalha com a Argentina, a maioria vai ter problemas. Então, a situação é, lamentavelmente, muito grave. Tinha dado uma demonstração de ter melhorado um pouquinho, tinha aumentado um pouquinho, e agora, de novo, nos encontramos nesse patamar terrível. E já vinha ruim, né? A gente já estava vivendo um momento complicado. A gente já via refletir isso, inclusive aqui, né? No dia a dia de Uruguaiana, aqui, quando não tínhamos mais aquelas filas, aquele acúmulo de caminhões na BR-290. Tu sabe que não, França. Não, o movimento se manteve. Claro que teve um bom movimento em março, mas estamos melhor que no ano passado, porque eu fiz o comparativo, também pensei. Acontece que tem mais uma organização. Está mais organizado, então, é isso? Tá, então, assim, o pessoal está atendendo os chamados rápidos da aduana, e tem esse interesse em querer fazer melhor, e depois a Receita Federal vive inovando, trazendo procedimentos melhores para que os caminhões não fiquem esperando. Então, a tendência era melhorar. O problema é que a gente agora, sinceramente, a situação é essa, né? Nós temos aqui já depoimentos de empresários que estão entregando as pastas já na semana que vem, Fiat, Renault, CNH, né? Uma pasta pequena aí de 4 milhões de dólares sem receber. Já tenho depoimento aqui de funcionários de empresas que estão dizendo aqui que já estão sem receber o salário do mês e estão sem perspectiva de receber esse salário. Depoimentos agora aqui, ao vivo, né, para demonstrar como que está a situação já. Eu estou arrepiada porque era exatamente o nosso medo mesmo, e claro que a situação é complicada, sabe? Claro que a situação está muito complicada, e assim, eu esta semana eu estou numa agonia, sabe? Como numa depressão, porque quando tu não tem o que tu fazer, quando a gente é proativo, que corre, que faz, que fala com um, fala com outro, encontra uma saída, isso enche o peito, né, de orgulho, de dizer, ai, que bom, esta semana eu consegui. E eu consegui algumas conquistas esta semana, que tem a ver com a operação do Chile, mas se eu conto com o que está na situação com a Argentina, que eu me sinto de mãos amarradas e sem poder fazer nada, porque não depende exclusivamente de nós, não é por falta de vontade, não é por falta de ofício, não é por falta de falar com ninguém, a gente está falando com Deus e todo mundo, né? Não falta ligar para o Papa, para ver se ele consegue fazer um milagre, porque o resto a gente já correu atrás. Dá uma angústia, um desespero. Eu comparei hoje de manhã com a pandemia, e eu acho que é pior que a pandemia, sabe? A situação é pior que a pandemia. Agora, Gladys, nós falaste aí que o presidente argentino vem ao Brasil na semana que vem, né? Para conversar. Dia 26. Eles têm poder para definir isso, óbvio. Isso não tem nem que ver. Com certeza. Os dois presidentes reunidos, o nosso presidente brasileiro pode muito bem convencer o presidente argentino a mudar todas essas regras aí, não é? Assim, olha, se ele garante, pelo menos, que vão devolver, ou se encontramos uma forma de fazer isso, de negociar em reais, que existe a possibilidade, só falta uma anuência, aparentemente, né? Só falta uma anuência da Argentina, aí pelo menos temos que ter a garantia que a gente vai receber em 30 dias. Se pelo menos nos dissessem, olha, só mais 30 dias e nada mais. Mas o problema é a incerteza, né? Deixa eu te falar assim, para mim, que sou leigo no assunto, é tão absurdo isto,
que me passa pela cabeça, que não passa de uma grande jogada política, onde se cria grandes problemas para depois se solucionar e sair como herói. Tenho a sensação. Eu acho que é um pouco mais que isso. A Argentina não tem dinheiro, eles não têm dólares porque assim o pessoal, a mim me custou entender um pouco, né, um pouco mais sobre isso, porque as mesas de câmbio que fazem esse toma lá da cá, né? A Argentina diz, olha, eu tenho que pagar para o Brasil tanto, e vai para uma mesa de câmbio internacional, e aí eles botam como se fosse uma conta corrente. A Argentina já está em vermelho nessa conta corrente há muito tempo, e que são as reservas que todo mundo fala, né? Estão negativas. Então, se eles não recebem dinheiro, e por isso para eles a exportação na Argentina é importante, porque em algum momento vão poder liquidar esse dinheiro fora, né? Eles não têm com o que fazer, a matemática não está fechando, é como se tu trabalhasse no descoberto bancário. Vai chegar um momento que teu limite de descoberto te dá um tope, e eles já estão nesse tope. Não, então é grave. Então é grave porque a gente imagina que esse dinheiro ele vai desaparecer nesse buraco aí, nesse fundo, nessa conta perdida aí que tem, né? Ele vai desaparecer, não é um dinheiro que vai ficar lá e que a gente tem garantias que vai receber daqui a 5 meses. Não, mas mesmo que tu receba, vai receber pelo dólar. Então, assim, a gente já está sentindo o tamanho da devaluação, vai ser um prejuízo direto para o setor. Sim. Então, se eles devaluam 10%, e vamos a supor que daqui a 5 meses a gente receba com um 10% menos, porque eles estão devaluando 3, 4% por mês. Mas vamos a supor que daqui 10%, seja 10% a menos, a gente teve todo o custo financeiro para isso, e mais o 10%. O transporte não ganha 10%. Não ganha, vai estar no máximo cobrindo custos. No máximo. Nem isso, porque o custo, o lucro do setor não chega a 3%. Olha só. Então, é muito grave, muito grave. Mas... Vamos acompanhar isso de perto, Gladys. Eu vou te incomodar aí uma vez por semana para a gente. Você não nos incomoda, nos ajuda a compartilhar, até para que o pessoal entenda. Situação gravíssima que a gente vive. Fora a pandemia, não me lembro de outro momento assim tão delicado, né? Em 2001, no Corralito Argentina. No Corralito Argentina. A única diferença é que o Corralito tirou dinheiro do povo, em geral. E desta vez ele está botando a mão no nosso bolso. Gladys, obrigado pelos esclarecimentos, pela disponibilidade. Não, eu que agradeço, porque vocês são sempre tão cordiais. Semana que vem eu te chamo de novo para a gente atualizar essa situação. Pode me chamar. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Não tem por que, obrigado. Muito bem, situação é essa, hein? 9h16. Que situação é essa, hein? Um abraço aos amigos do transporte aí que nos acompanham, não são poucos, são muitos que vivem isso no dia a dia, que sentem na pele a preocupação. E como a Gladys falou, como a gente vê aí, a gente vem saindo num momento tão delicado, tão tenso que é a pandemia, não é? Onde o transporte internacional sustentou, junto com o agro, esse país, transportando, não parando, dia e noite, enfrentando o Covid e todas as barreiras possíveis. Parece que a coisa agora ia andar, desafogar, e mais um problemaço desses, hein? Nossa solidariedade a todo o setor aí. Grande abraço, a gente já volta. Você, bem informado. Jornal da Hits.